Vamos falar da Assembleia. Uma proposta de criação de um orçamento impositivo aqui no estado repercutiu entre os parlamentares estaduais. A base do governo e a presidência da Casa de Leis se contrapõem aos parlamentares que buscam emplacar o texto. A possibilidade do texto ser protocolado na Casa Estadual de Leis foi antecipada na semana passada pelo nosso âncora, o Mark Souza, e na coluna dele lá no portal RIC+, inclusive, que vocês têm acesso aí em tempo real, 24 horas por dia, podem acessar sempre o portal de notícias. O orçamento impositivo dá o poder aos parlamentares para efetivamente indicarem gastos públicos. Atualmente, os deputados e deputadas apenas fazem sugestões de aplicações de verba por meio das chamadas emendas. A princípio, pelo menos 25 deputados já teriam assinado o texto, mas até o momento nenhum documento com o pedido foi oficialmente protocolado na Assembleia. Durante a tarde de ontem, o assunto repercutiu entre os parlamentares. O presidente da LEP, o deputado Ademar Traiano, do PSD, ressaltou que o governo do estado tem programas que já atendem os pedidos de vários parlamentares. Eu entendo de que o governo tem programas que podem, enfim, atender aos interesses dos seus deputados sem orçamento impositivo. Condicionar o governo a uma situação que talvez não tenha suficientemente recursos financeiros para atender de forma como pretendem os deputados com um orçamento impositivo, que seria um orçamento extra. Portanto, até o momento eu ainda não recebi isso oficialmente. No momento em que aqui chegar, eu vou ouvir os interessados, conversar com o próprio governo para tomar uma iniciativa. Cabe ao presidente a prerrogativa de pautar uma matéria, mas eu não farei nada sem a concordância de todos os atores que estão ligados a esta possibilidade. O deputado Arilson Chiorato, do PT, por outro lado, ressaltou que é favorável à criação do orçamento impositivo. Ele lembrou que outras casas legislativas já adotam essa prática. Olha, eu ouvi falar desse projeto. Aliás, se tiver, vai ter meu voto favorável e assinaturas se pedirem. Eu acho importante, até porque é uma demanda que a casa precisa ter, é assim no Congresso Nacional, é assim em outras assembleias, e dá mais autonomia para a casa. Eu tenho como um acordo com isso. Já fui signatário no mandato passado, tinha um projeto do deputado Tião Medeiros, eu assinei essa PEC na época, ela não avançou e espero que seja verdade que esteja acontecendo isso. O deputado Hussein Bacri, que é do PSD e também líder de Ratinho Júnior na casa, afirmou que só escutou especulações sobre a proposta e que prefere opinar sobre algo concreto. Mas ele fez questão de ressaltar que as emendas que já são disponibilizadas pelo governo do estado aos deputados da base. Eu também escutei algumas especulações, mas eu não tenho nada concreto, não tenho nada protocolado na casa, eu não tenho nenhum projeto protocolado, nenhuma PEC protocolada. Eu não trabalho com abstrato, eu trabalho com concreto. Se tiver alguma coisa, vamos sentar, vamos discutir com o governo, é um protocolo que eu tenho. Sempre que existe alguma proposta, eu sento com o governo, discuto qual que é o nosso posicionamento. Mas até o presente momento não tenho nada em concreto. Olha, veja, eu não vou taxar de necessário ou não. Eu respeito se existirem pessoas que pensam assim. Mas o governo tem programado, tem feito aí, tem dado emendas importantes, né? E vai fazer com muita ênfase agora nos próximos meses, né? E vai atender muito bem sua base aqui na Assembleia. Em outras duas legislaturas, os políticos tentaram aprovar um orçamento impositivo no Paraná. Em 2018, uma proposta de emenda à Constituição do Estado foi apresentada na Assembleia. Na época, 42 parlamentares assinaram o texto, entre eles o então deputado Ratinho Júnior, só que esse texto acabou não avançando. A segunda tentativa de aprovar a PEC ocorreu em 2019, mas, pela segunda vez, a iniciativa acabou fracassando e nem chegou a ser analisada pelo plenário da Assembleia. Então é isso, essa discussão existe entre os deputados. Vamos ver se esse texto será apresentado oficialmente mesmo ou não. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes no mundo político há muito teatro. Então, vão apresentar, aí entram em campo os bombeiros e acalmam a situação. Vamos ver se isso vai acontecer. Aliás, as informações que já está acontecendo, as conversas já foram inclusive reforçadas nesse sentido. Por quê? Porque é muito ruim para o governo, que hoje tem o controle total do orçamento em relação à Assembleia, e vai perder isso. O orçamento impositivo o deputado vai prever na lei orçamentária do Estado que aquele valor vai para onde ele definiu. E não fica mais uma opção do executivo atender ou não a sugestão que ele deu. Isso tira uma parcela de poder do governo, mas não só do governo, Pedroso, da própria
mesa da Assembleia e também do próprio líder do governo, que vai ter ali mais dificuldade de fazer ali conversas políticas em relação a emendas, porque o deputado já vai ter o direito estabelecido por lei de mandar aquele recurso para onde ele necessita ou para onde ele deseja. Quando a gente começa a acompanhar esse tipo de projeto tramitando ou simplesmente surgindo como um balão de ensaio, esse é um sinal para o governo, Mark. Raramente você vai perceber projetos assim nascendo se a base está totalmente satisfeita, se você tem ali o plenário totalmente satisfeito. Então, esses projetos surgem normalmente quando tem algum tipo de insatisfação ou alguns pontos de incêndio. Então, muitas vezes isso é recado. Por isso que você fala assim, olha, surgem os bombeiros. É porque você tem pontos e focos de incêndio. Agora, falando do orçamento impositivo, esse é um instrumento muito complicado quando a gente enxerga o nosso modelo político. A gente percebe que você tem problemas quando tem o orçamento impositivo lá no governo federal, você percebe em outros estados que tem esse tipo de instrumento, sofrem também. A gente precisa superar algumas dicotomias que foram sendo criadas pelas instituições aqui no Brasil. Muitos dos nossos modelos, as cartas constitucionais, principalmente a nacional, previam o modelo parlamentarista. Daí você tem uma participação maior do Congresso na execução do orçamento. Mas você tem ali o presidencialismo. Então você tem que ser decidido muito bem quais são os papéis de cada um dos entes. O legislativo precisa fazer cada vez melhor o seu papel, que é fiscalizar, propor boas leis. A execução orçamentária, Mark, cabe de fato ao executivo. Se eles fiscalizarem bem a LDO, a LOA, que já vai para a Assembleia Legislativa, Mark, provavelmente já teremos ganhos ali na execução orçamentária, sem precisar atender essa ou aquela base parlamentar.